Olá, eu sou a Carolina Markovics, roteirista e diretora do filme Carvão. É um filme que se passa na cidade de Joanópolis, sobre uma família, e essa família toma uma decisão, né, que é de esconder um misterioso ser humano que vem de fora do Brasil, e muitas coisas começam a acontecer dentro daquela casa, porque ninguém pode saber que aquela pessoa está lá e o porquê que ela está lá, e isso muda bastante a rotina daquela família e de todo mundo ao redor. Eu tô contando assim mais genericamente para não dar muito spoiler. Tô de casa. Posso entrar? Tá certo, faz favor. Vocês têm carvoaria, né? Talvez eu tenha uma proposta para vocês. Me chamou muita atenção no teu filme a evolução narrativa dele. A gente começa assistindo, achando que vai ser alguma coisa, e você tem ali vários pontos de virada, alguns menores, outros maiores, e ao final eu terminei de ver teu filme de boca aberta, assim. Eu falei, caraca, é um filme sobre a gente hoje no Brasil, né? Então eu queria entender de você como é que foi esse processo do roteiro, porque o teu filme ele se passa em Joanópolis, né? Uma cidade muito pequena aqui no interior de São Paulo, mas ele está falando de muita coisa que acontece no país inteiro, né? Eu não quero dar spoiler, não quero citar aqui especificamente, mas eu queria entender como é que foi a tua inspiração para escrever esse filme, como que esse filme nasceu na sua cabeça. Olha, Pira, é exatamente isso, né? Eu acho que, inclusive, a situação do país e que a gente está vivendo aqui, ela foi também, de uma certa maneira, moldando o roteiro no passar dos anos, né? É, é difícil falar desse processo sem dar muito spoiler também, mas inicialmente o roteiro lá atrás, eu comecei a escrever o roteiro, sei lá, 5, 6 anos atrás, ele era um pouco mais focado nessa organização que trocava as pessoas, que escondia as pessoas. Depois ele era um pouco mais focado no traficante, né, que é escondido. E depois ele foi mais focado na família, na tradicional família brasileira, né, que acaba topando isso em troca de grana enfim, justificando aquilo em nome de Deus, né, em nome dessas ficções, né, que as pessoas usam para fazer o que as convém mais, o que convém a elas mais. E eu acho que isso diz muito sobre os dias de hoje, né? A gente vive num momento em que a instituição da tradicional família brasileira e Deus quis, em nome de Deus, Deus acima de tudo, acaba justificando qualquer coisa, né? Mesmo as coisas mais maléficas. Então, eu acho que é um filme que traz uma reflexão sobre isso. Uma questão que me chamou muito a atenção também no teu filme, além dessa reflexão que você falou, é a figura da criança ali, né? Especificamente o filho do casal. Isso me remeteu muito ao teu filme O Órfão, né? Que foi super premiado, ganhou vários prêmios no Kino Fórum e outros festivais, que era um curta, mas para mim, de alguma maneira, eu acho que a figura ali daquela criança no carvão diz muito sobre algo que a gente ainda não parou para pensar, talvez, né? Quais jovens a gente está formando nesse Brasil aí, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de tantas questões aí que o teu filme traz, assim. Então, eu queria também entender de você como que você imaginou aquela criança, porque para mim é o que mais me deixou assim boquiaberto, sabe? Aquela cena final que eu não quero falar, não vou falar, não fale também, mas aquilo para mim me marcou muito, sabe? E eu fiquei pensando assim, caraca, quem vão ser esses jovens daqui a 5, 10 anos, por exemplo, no Brasil? É esse o espírito né, da coisa, né? Violência e esse modus operandi, esse ódio, esse sentimento, é uma coisa cíclica, né? Uma coisa que passa, né, de pai para filho também, de uma certa maneira, né? Eu acho que o que o menino acaba vivendo dentro daquela casa, né, e até as situações de afeto dele, com quem são feitas e como, e o que ele sente, o que ele percebe dentro daquela casa, né, como as relações são pautadas, vai pautar o ser humano que ele vai ser quando adulto, né? E eu acho que isso também é uma reflexão para a gente fazer desse momento que a gente vive, né? Da toda a questão da arma, da violência e tal. Como que estamos formando essas pessoas? O que que a gente está
dizendo para elas que é normal, que tudo bem, que é legal essa banalização da violência, né, do ódio, de fazer mal, né? Ontem mesmo teve aquele vídeo daquele bezerro que aquela mulher colocou. Nossa, me fez tão mal aquilo, né? Como alguém pode, assim, postar um negócio desse como se fosse algo bom, algo a favor de alguma coisa, tipo, nossa. Então, assim, a gente vive um momento de distorção, né, das coisas e que, assim, você quase chega num grau de desânimo, de desistir, né, de tudo. E no fim das contas é isso, né? As pessoas estão perto dessa mulher, não sei se essa mulher tem filho ou não, o que que esse filho acha disso? Como ele vai ser? É impossível não ter uma influência, né, sobre isso. Eu estou dando um exemplo de uma coisa que aconteceu ontem, mas tudo isso que a gente está vivendo agora, né? Como estão essas pessoas, estão sendo formadas por essas pessoas que têm essa energia da violência, que acreditam nisso, né? Como modus operandi. E o filme, ele faz uma crítica, ele propõe uma reflexão em relação a isso, com certeza, né? Não é sobre o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora vai pautar o que vai acontecer nas próximas gerações também, né? Como que você pode pensar uma coisa dessa? Mas moço, não. ¿Te dijeron que ibas a compartir el cuarto conmigo? Quê? Você tá falador hoje, né? Tá feliz, né? E eu vi algumas fotografias, né, de bastidores do filme. Vocês filmaram durante a pandemia, né? Como é que foi também esse processo? Que eu acho que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nessa safra aí de filmes pandêmicos, digamos assim. Primeiro pela violência, né, pela opressão que quem faz cinema sofre, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, em função dos arroxos aí, das leis de incentivo, do aumento de exigências, coisas descabidas. A própria Mostra, por exemplo, sofreu isso, né, optou até por não usar a Lei Rouanet pela primeira vez, e aí o seu filme, ele vai passar na Mostra, ele já passou em alguns outros festivais, e eu queria saber de você como é que foi isso, assim, primeiro, filmar durante a pandemia, e também, de certa maneira, não bastasse você tentar seguir essa jornada em festivais, que já é uma coisa tensa para os diretores, para as diretoras, você também agora, né, como cineasta, precisa lutar contra o governo que joga contra, né? Você tem esperança que isso vai mudar a partir de 2023 ou não, né? Tenho, ou se tenho. Eu espero que tudo dê certo daqui a uma semana, porque realmente está muito difícil, né? Realmente, fazer cinema por si só é muito difícil, né? É muito difícil você levantar um filme, você escrever um filme, é muita gente envolvida, dinheiro e tal, então já é um trabalho muito, que te pressiona muito. Com o governo lutando contra, né, já que os cineastas e artistas intelectuais, né, propõem uma reflexão, né, contra o absurdo que tudo está acontecendo, a situação, né, vira um exercício de poder, assim, muito grave, né, sobre a nossa cultura e o nosso cinema, né. Filmar na pandemia foi muito difícil, mas, assim, para te ser bem sincera, é meu primeiro longa, então eu nunca filmei sem ser na pandemia, e, na verdade, assim, não é que foi durante a crista da onda da pandemia, foi logo depois que podia filmar. Então, assim, ainda estava bem pesada o lance de pandemia, estava todo mundo super isolado, a gente ficou todo mundo no hotel, concentrado, isolado, e aí não só isso é complicado, né? Do ponto de vista também financeiro para o filme, né? Porque é um filme de uma certa maneira de baixo orçamento e tal, então também tinha uma boa parte do orçamento que acabou indo para a pandemia, no sentido de teste, de todos aqueles protocolos, né? Então também tem isso, né? Tipo, você acaba tendo menos dias para filmar, já que o dinheiro acaba indo para outra coisa também. Então foi complexo, né? E para te falar bem a verdade, eu filmei outro filme também, ano passado, que eu tinha 2 projetos já há 6 anos, e aí eles acabaram se juntando no final daquele ano por causa de data das pessoas, enfim, que é isso, acabaram se concentrando, então eu filmei 2 filmes na pandemia. Eu não tenho experiência de filmes fora da pandemia. Nossa, mas eu não vejo a hora, porque é complexo, a comunicação é difícil, a tensão, né, de um filme independente, não é que você tem, tipo,
um grande player milionário por trás de você se tiver que parar, então é tudo tenso, né? Porque, pô, se parar, não sei o que vai acontecer, não tem dinheiro, né? Enfim, então são vários desafios, né? Esses, né? Então, o governo, pandemia, foi complexo. E acho que entre os desafios, né, a meu ver, claro, que o filme consegue, para mim, tocar num ponto que é muito importante. Hoje no dia que a gente está gravando essa entrevista, eu li muito artigo, muita matéria, muita análise falando da incompetência, digamos assim, de parte da esquerda em dialogar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, com as pessoas que são mais suscetíveis a embarcar num discurso bolsonarista. E eu acho que o teu filme, ele toca nesse lugar, assim, você está falando com essas pessoas. Eu morei muito tempo no interior aqui em São Paulo, e para mim o teu filme, ele consegue furar essa bolha, né? Isso passava pela tua cabeça quando você escreveu o roteiro, quando você estava filmando? Porque eu até brinco às vezes, assim, que, pô, a gente está cansado de filmes burgueses que falam da burguesia, que não sabe para onde está indo, né? E o teu filme está na contramão disso, assim. O teu filme está mostrando ali o Brasil profundo que muitos de nós não sabemos que existe, né? Isso, você chegou a pensar nisso mesmo ou não, assim? Como é que foi essa questão para você? Interessante ouvir isso, viu? Muito interessante, porque não foi assim, eu queria contar aquela história, e obviamente tem toda essa metáfora, essa fábula, né, que tem essa crítica, mas eu não pensei a respeito disso que você está falando. Para uma tentativa específica disso. Ele tinha essa vontade de entrar nesse lugar e não ser exatamente um filme burguês que fica divagando, e, enfim. Eu queria meio que as pessoas se enxergassem, né? Que essas pessoas conservadoras do interior e etc., que eu vivi lá, né? A minha infância inteira, e eu vivi essas performances sociais da pessoa, tinha família, ninguém nem se falava, o cara tinha casa, não sei o quê, tinha outra família, aí fazia, entendeu? E aí, não sei o quê, acima de tudo, e a arma, e o carro, não sei o quê. Então, assim, a gente que cresceu no interior, né, viveu isso, né? Essa hipocrisia que eu não sei se é diferente das grandes centros, mas talvez seja mais concentrado e todo mundo se conhece, então tem um protocolo, vamos dizer assim, mais deliberado, né, nesse sentido. Então a minha vontade foi de retratar essas pessoas para que elas fizessem uma reflexão mesmo, né? Se enxergassem, mas sem tipo um dedo na cara do tipo, olha, você está errada. Vamos ver isso nessa história, nessa fábula, e aí propor uma reflexão, porque, enfim, é um filme, né? Eu acho que o mais importante de um filme são os personagens, é uma história. Eu não estou querendo fazer acima da história nenhum. Enfim, eu quero propor um diálogo com a história, né? Não o contrário. Então, é muito legal isso que você está me falando, porque, pô, me faz ter a sensação de que deu certo isso, sabe? Se que consegue dialogar com essas pessoas, com isso. Não... Eu fui fazendo essa história e tentando retratar aquilo lá, mas não tinha nenhuma agenda específica do que isso vai acontecer, do que isso vai gerar e tal. Eu fui tentando deixar essa história de uma certa maneira sutil, né, e dentro dos personagens, para que ela pudesse dialogar de uma maneira mais próxima, assim, né, com todo mundo, na verdade, né. Mas então, pô, muito legal ouvir isso, assim, te agradeço por essas palavras, fico muito feliz, viu, por essa sensibilidade que você teve de interpretar o filme. Essa bomba vai explodir.